Você sabe o que é o Renascimento? Na Europa Ocidental, o período da Idade Média foi considerado durante muitos séculos como a Idade das Trevas, em razão da soberania da Igreja Católica, que insistia em valorizar apenas o plano espiritual, deixando de lado as necessidades materiais da humanidade. A existência do Tribunal da Santa Inquisição e as perseguições mantidas pelos seus membros, ao considerarmos hereges, também contribuíram para que a época histórica fosse considerada um período de atraso e retrocesso em relação à Antiguidade Clássica. Entretanto, é importante salientar que foi durante os últimos séculos da Idade Média que ocorreram mudanças responsáveis pelo estabelecimento de uma nova sociedade, voltada para os seres humanos e suas realizações. Foi nesse período também que surgiu a burguesia, termo utilizado inicialmente para denominar os habitantes dos burgos, os quais passaram a promover um comércio rico e variado, e, por meio dessa atividade, a obter lucros. O comércio com o Oriente, especialmente o realizado pelos mercadores de Gênova e Veneza, proporcionou na Europa Ocidental o consumo de produtos raros, possibilitando grandes lucros aos comerciantes. O movimento humanista, central para o Renascimento, pode ser relacionado com o comércio e com os conflitos entre o Oriente e o Ocidente, durante a Baixa Idade Média. Trata-se de um movimento que se caracterizou pelo retorno ao estudo da cultura clássica e foi fortemente marcado pelo antropocentrismo, ou seja, pela valorização do ser humano e de todas as suas realizações. O Renascimento foi um movimento de renovação cultural que ocorreu na Europa entre os séculos XIV e XVI e teve manifestações em todas as áreas do conhecimento. Esse movimento promoveu uma grande mudança na maneira de se observar o mundo, uma vez que os seres humanos passaram a buscar explicações não somente para a vida espiritual, como também para a vida terrena. Ao colocar a figura humana como centro de todos os estudos, interesses e produções, o humanismo lançou as bases para o Renascimento. O processo de valorização da vida terrena permitiu o rompimento com as doutrinas impostas pela Igreja Católica, durante a Idade Média, que consideravam Deus como o centro do mundo. E aí, mano, tá fazendo o quê? Estamos no Renascimento. Você sabe quem foi Rafael Sanzio? Rafael Sanzio foi um importante artista plástico italiano da época do Renascimento Cultural. Nasceu na cidade de Urbino em 6 de abril de 1483 e morreu na cidade de Roma, no dia 6 de abril de 1520. Destacou-se principalmente nas áreas da pintura e arquitetura. Sua arte foi reconhecida graças à suavidade e perfeição de suas obras. Ué, onde é que a gente tá? Nem sei, mano. Eu sou Rafael Sanzio. Aquele cara do Renascimento, mano. Ah! Eu fiz a obra Escola de Atenas. Você também fez aquela da Transfiguração, né? Sim, E aquele casamento virgem? sim. O cardeal Gílio de Médici, que viria a ser o futuro papa cujo nome era Clemente VII, foi quem encomendou a obra denominada A Transfiguração ao pintor italiano Rafael Sanzio, com o objetivo de enviá-la para a igreja de Narbonne, sua sede episcopal na França. Nessa grande obra, Rafael pintou 2 episódios retirados dos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos. Nela, o jovem pintor deixa a serenidade, tão presente em suas outras pinturas, para apresentar parte de um mundo terreno extremamente conturbado. Muitos veem na obra, inclusive, um caminho para o que seria o barroco. O primeiro episódio ocupa a parte mais alta da composição e retrata a transfiguração do Cristo no Monte Tabor, levitando entre a terra e o céu, acompanhado dos discípulos Pedro, Tiago e João, para que o vissem com suas vestes brancas, banhado em luz e falando com Moisés e Elias, personagens do Antigo Testamento, revelando assim a sua essência divina. Os 3 apóstolos tapam os olhos diante da resplandecência da luz que emana do Cristo transfigurado. O segundo episódio ocupa a parte baixa da composição e retrata o milagre do menino possesso que foi levado à presença dos 9 apóstolos por seus pais, para que esses o curassem. Mas eles nada puderam fazer sem a presença de Jesus, que se encontrava no Monte Tabor. Mas garantiram aos pais que tão logo o mestre descesse do monte, o garoto seria libertado do espírito opressor. 2 apóstolos apontam os braços esquerdos,
para a cena da transfiguração, como se estivessem fazendo um sinal que indicasse o local onde o mestre encontrava-se. Para alguns estudiosos, inclusive, o menino estava, na verdade, acometido por um ataque de epilepsia, doença que era vista como possessão demoníaca na época. A Escola de Atenas é uma das mais famosas pinturas do renascentista italiano Rafael e representa a Academia de Atenas. Foi pintada entre os anos de 1509 e 1511, na Stanza della Signatura, sob encomenda do Vaticano. A pintura já foi descrita como a obra-prima de Rafael e a personificação perfeita do espírito clássico da Renascença. A importância da obra também está em demonstrar como a filosofia e a vida intelectual da Grécia Antiga foram vistas ao final do Renascimento. Na figura, ainda é possível ver nomes famosos de filósofos da Grécia Antiga. Entre eles podemos encontrar Zenão de Cítio, Epicuro, Averroes e Pitágoras, Alexandre o Grande e Xenofontes, Parmênides, Esquines e Sócrates, Heráclito, Platão, Aristóteles, Plotino, Telauge, Diógenes, Arquimedes e Ptolomeu. Hasta la vista, babies. É otário, pô, muito otário.